Recentemente, o delivery no Brasil passou por dois momentos cruciais: a pandemia em 2020 e a abertura deste mercado ali por 2024 e 2025. E agora, quais são os principais desafios deste novo cenário? Para descobrir sobre isso, a gente está aqui no Dom Rafaelo para conversar com o Rafael Maia, proprietário da Dom Rafaelo, e também Bruno Rossini, diretor de comunicação da 99. Eu sou o Danilo Viegas e hoje no podcast Café à Conta a gente vai falar sobre produtividade no delivery. Vem com a gente! Bom, pessoal, obrigado por ter recebido aqui, obrigado, Rafael, por ter aberto aqui o escritório da Dom Rafaelo para a gente. Vamos trocar uma ideia aqui sobre os principais desafios desse ecossistema no delivery. Queria começar com você, Rafael, contando um pouquinho a história da Dom Rafaelo e também as suas forças no delivery. Show, cara. É uma honra estar aqui com vocês, né, cara? Um prazerzaço. E assim, a Dom Rafaelo tem uma história que começou lá em 2013, uma pizzaria tradicional, forno a lenha, com todas as dificuldades, né, dependência de mão de obra e tudo aquilo que vem por detrás de um forno a lenha. E aí, em 2020, um projeto da minha esposa ali, ela estava fazendo uma MBA, uma FGV, e aí a gente viabilizou esse negócio. A gente foi atrás de capital de terceiros e queria viabilizar para não dar uma experiência ruim para o cliente, que a gente chegava a pedir uma hora e meia e os caras esperavam para ter um pedido na mesa, né? E aí a gente foi estudar sobre forno a lenha, né? Começamos a viabilizar para não ficar dependente desse profissional que é o pizzaiolo, e a gente começou em 2020 uma reestruturação total de marca. Então eu até comentei com vocês, mostrei lá atrás lá o bonequinho gordinho com pizza na mão, e aí a gente entendeu que o nosso público era um público jovem. E com a pandemia, né, nesse momento aí que era em 2020, que também tinha batido na porta, a gente ficava naquela, pô, e agora? A gente está vindo ali de um capital de terceiros, né, sem saber como vai ser lá na frente, tem que fazer dar certo, né, não tem opção. E em 2020 a gente fez isso, a gente foi lá, criou uma marca, uma identidade nova, fez um rebrand de marca e começou a fazer dar certo o negócio já em 2020. Então de 2020 para cá, a gente vai estar falando mais aí, mas já são em torno de 20 unidades, entre burger e pizza, que agora a gente está com o burger também. 20 unidades, quantos pedidos mensais pelo delivery? 50 a 60 mil pedidos mensais. Bruno, 50 a 60 mil pedidos mensais já é um campeão de vendas muito acima da média brasileira, digamos assim. Como é que você está enxergando esse cenário, as possibilidades do delivery no Brasil hoje? Primeiro, com muita felicidade, né? Porque eu acho que, historicamente no Brasil, os empreendedores do setor gastronômico são os que mais sofrem, né? O brasileiro, historicamente, é quem mais empreende em comida, se abre mais restaurante e negócio de comida do que qualquer outro negócio no Brasil, mas se morre também no mesmo ritmo, né? Os negócios que mais fecham, historicamente, para repetir a palavra, são os negócios gastronômicos. Você poder enxergar um momento, principalmente depois da pandemia, onde se estabeleceu um hábito de entrega de comida, porque as pessoas não tinham como sair de casa, onde esse mercado não só sobrevive, mas ganha vida e sobrevida, né? Como o Rafa está falando, de poder investir, de abrir mais lojas, de crescer o negócio, é o que era a nossa visão na 99 e é o que a gente sempre enxergou como principal vetor de crescimento, né? Os próprios dados da Brasel contam para a gente que a gente está falando aí de 1,5 milhão, um pouco menos, de restaurantes ativos no Brasil. 30%, cerca desse número, não oferecem delivery, mas não é só a entrega de comida, eles não têm a oportunidade de entender o delivery como um canal de vendas e um vetor de desenvolvimento de negócio. Quando a 99 chega em abril do ano passado e reabre esse mercado, traz uma onda de investimento com cheques gigantescos, o que a gente falou para os restaurantes e o Rafa ouviu foi: agora é hora de você fazer seu negócio crescer. Vai entrar a oportunidade, a gente vai fazer o negócio girar, e aí é para o restaurante, porque a 99 tem a visão de devolver para o centro de gravidade do mercado quem faz o mercado girar, não o aplicativo. Então eu devolvo o poder para quem cozinha, para quem entrega e para quem consome, de fazer deste negócio o seu. O restaurante vender mais, o entregador entregar mais e o consumidor poder ter praticidade, conveniência, experimentação. Para marcar esse ponto, Danilo, deixo um dado contigo. A gente está falando aí no Brasil
de algo que deve estar chegando perto dos 10 milhões de entregas mensais. Quando a gente olha o número de brasileiros economicamente ativos, ou seja, que fazem renda, que têm acesso a uma internet de banda larga, tem um smartphone na mão, não tem por que esse negócio não ter 10, 20, 30 vezes o tamanho que ele tem. Principalmente quando a gente olha para mercados mais maduros como a China e os Estados Unidos, que fazem mais de 100 milhões de entregas por mês. O teto é muito mais alto do que o cenário atual, né? Eu achei legal o que você falou sobre essa questão da sobrevida. Da sobrevida se faz novas oportunidades também, né? Eu lembro que antes da pandemia, o retrato para vários empresários que contavam com delivery era ali 3%, 10% do faturamento. A pandemia obrigou essa mudança de comportamento também dos empresários e eles se viram obrigados também a repensar os seus negócios. Hoje, para muitas empresas, o delivery ele não é uma opção. Ele é uma nova estrutura com um novo funcionamento completamente diferente do salão. É muito legal isso que o Bruno falou sobre um crescimento sustentável e não predatório, mas eu queria saber de vocês também como a gente pode atingir esse novo teto pensando em ocasião de consumo, pensando em mudança de comportamento do consumidor de 2026 adiante. O que a gente precisa fazer para crescer mais? Eu acho que eu posso falar assim, está muito aquecido, né? Então, a gente vem ali em 2020, quando eu comecei para agora, tem muito mais acesso ao motoqueiro, muita mais oportunidade, porque o pessoal está indo mais para a rua. Você vê gente que às vezes não tem uma profissão, mas acaba indo lá para a rua porque às vezes está tirando salários mais altos do que um cara que é formado. Então, acaba surgindo essa oportunidade. Então, a minha mesma é o inverso. Hoje é de 3 a 5% salão, o restante é tudo delivery, para você ter uma ideia da rede. E aí a oportunidade está aí nos canais, né? Então, que nem o Bruno falou, acabou sendo uma carta de euforia com a entrada da 99, porque a gente não se viu preso a um único lugar, a gente acabou tendo a oportunidade de trabalhar outra frente. Então, que nem eu falei, startei o Burger. Quando você vê essas 20 unidades que eu falei para vocês, quando eu entrei na 99, praticamente foi em agosto, né, que a gente entrou para cá, então praticamente foi uma loja por mês aberta. Então a gente estava com 10 unidades, a gente está com 20 hoje. E a gente aproveitou e surfou a onda do jeito certo, né? Então a gente viu uma oportunidade, a gente viu que a gente podia elevar nosso ticket médio, que acabou subindo também, porque é uma nova janela de venda, tão boa quanto o outro app que já estava no mercado, e acabou dando essa oportunidade de a gente acabar alavancando nossas vendas com um ticket médio legal. Eu via muita galera falando, Rafa, quando eu fui para outra plataforma, meu ticket médio caiu, porque não soube aproveitar. Ele não viu que tinha um potencial tão grande quanto. E aí eu estou sabendo aproveitar e eu vejo que o mercado é aquecido, que nem falou. Você vê que saímos de 10 para 20 em questão de 10 meses, uma coisa que eu não pensava lá atrás quando eu iniciei. Então a gente está aproveitando a oportunidade e eu vejo muita oportunidade em várias áreas ali que às vezes a galera ficou em um único aplicativo. Então onde que o cara ficou em um, acaba abrindo a porta para quem quer trabalhar em mais de um. E assim, o cara que compra em um app, compra no outro também, galera. É o que eu falei, é uma oportunidade de venda, é um canal a mais. Até o meu canal próprio acabou crescendo. Então acabou sendo uma oportunidade para mim de crescimento do canal próprio também. E a galera ficava com medo, né? Falar, pô, Rafa, mas e o canal próprio? Vai cair com a entrada dos novos aplicativos? Pelo contrário, o meu cresceu. Até o ticket médio. O meu ticket médio mais alto hoje é no canal próprio. Você tem um equilíbrio ali, né, Bruno? Saber aproveitar, né? Olha, Danilo, eu acho que o que faltava historicamente para o delivery é competição. Quando eu falo que a gente devolve o centro de gravidade do mercado para quem faz o mercado girar, é isso. Você tinha um mercado que era orientado ao aplicativo dominante, que não é uma questão só de ditar regras, mas que fazia com que tudo fosse ao redor do aplicativo. Com as regras de lá, né? E o que a gente enxergou que faria esse mercado crescer é você devolver o controle, principalmente para a mão de quem pede comida, né, Rafa? Acho que você crescer o volume do pedido é só o que o restaurante quer. Porque é isso que ele falou, ele viu uma oportunidade, ele começou a ver um influxo de mais pedidos e ele começou a investir. Eu acho que a gente está falando também, Danilo, de restaurantes que não são os mesmos que a gente tem o pensamento, uma foto, né, do passado. Os restaurantes entenderam depois da pandemia que você precisa ter uma visão clara de negócio e você precisa pensar em expansão. Os restaurantes olhavam para o delivery como subsistência. Eu preciso vender mais e eu não consigo sacar uma pessoa da rua e enfiar no meu salão, então eu vou para o delivery, baixar preço, fazer o que for para vender mais. E quando você traz competição, você traz alternativa, você traz investimento para o mercado,
O dono do restaurante começa a olhar o delivery como um canal e estratégia. Ele vai vender mais porque a gente vai incentivar mais e mais pessoas a comprarem. Esse é o compromisso da 99. Então, o meu compromisso com o Rafa é: eu vou botar mais clientes na tua mão. Como você vai capitalizar em cima disso é outra coisa. O Rafa tem um trabalho incrível de marca. Ele usa o aplicativo para exposição de marca. O Rafa tem um trabalho incrível de aquisição de cliente porque o produto dele é de outro nível. Ele usa o aplicativo para aquisição de cliente. O Rafa tem uma estratégia de cauda longa, porque ele tem um aplicativo dele. Ele usa o aplicativo da 99 para levar os clientes para o aplicativo dele. Então a gente está falando de restaurantes, mesmo os pequenos, tá, Danilo? De empreendedores pequenos que estão começando agora, que eles já olham o delivery como principal vetor para derrubar os 2 pontos de fricção que não permitem mais brasileiros pedirem comida, que é preço. Se não for acessível, se não for justo, a gente vai tirar o consumidor do delivery, e a experiência da entrega. Né? E eu acho que o Rafa é um dos campeões que a gente conheceu nessa trajetória de 1 ano nisso. Sim, até para complementar, quando eu comecei no primeiro mês, cara, eu tive um incremento, na verdade, né, de 30% de vendas. E aí eu tinha que estar preparado para isso também. Então você fica, pô, eu vou acabar uma exclusividade que eu tinha na época para entrar no outro, como vai ser? Pensa na queda, mas não no que pode vir a mais. E a dor do crescimento, que às vezes você vai ter que investir em mais maquinário, tudo. E aí aproveitar as oportunidades, porque hoje até os apps mesmo, você tem ali o banco, outras coisas que você consegue usar ali para aproveitar também para o crescimento, né? Não, pois é, eu acho que vocês responderam tão bem assim que já mataram todas as minhas outras perguntas. O podcast pode terminar por aqui. Mas brincando, a gente está aqui numa triangulação, né? O Bruno da 99, você como operador e eu aqui como jornalista que também sou um usuário. Pegando tudo isso que o Bruno e você, Rafael, falaram para mim aqui, queria levantar uma nova bola aqui no nosso bate-papo. Branding, corrida de rato sobre preço, novos concorrentes, fidelizar o cliente. Cara, como que você, Rafael, conseguiu fazer um crescimento de marca sem ficar refém de preço, ou de cupom, ou de entrega, ou de motoqueiro que entregou o pedido atrasado ou deu problema? Como que você conseguiu fazer esse crescimento de maneira sustentável? Exatamente o que você falou, fortalecimento de marca. Quando eu falei lá que eu comecei em 2020, a gente fez toda uma estratégia, conhecer o nosso público, saber que era um público jovem, começamos a trabalhar as embalagens, então nossa embalagem a cada 3, 4 meses a gente está mudando. E a gente sempre coloca um parceiro na caixa para apoiar e tal, para ajudar nessas mudanças, né? Então isso aqui, pô, só me pegar na minha embalagem já é um diferencial. Isso então é você marca, pega... né? Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta, qual que é o custo dessa embalagem? Cara, acaba sendo até simbólico, porque a galera fala assim, nossa, mas você pagou, sei lá, 50 centavos a mais. Cara, isso aqui eu posso pôr um incremento de uns 10 reais a mais só de ter uma embalagem melhor. Exatamente, Se apega era isso que eu queria provocar nessa minha pergunta. Eu não tenho preço, eu tenho valor. Eu agrego valor no meu produto. É por isso que quando os caras falam, às vezes eu dou mentoria, tudo. Então quando eu pego um mentorado meu, eu falo, cara, você já pensou em aumentar? Você consegue hoje dar um aumento de 10 reais no seu produto? Os caras não têm coragem de dar em 3 reais. E aí quando você fala, cara, você precisa de gerar valor no seu produto, agregar um valor para a coisa. A minha embalagem ela é virgem, ela não é reciclável. Então, um papel não é um que tem um papel em cima branco ali, não. A gente preza para não ter contaminação cruzada, todas essas coisas. Então, às vezes, eu pago até um pouco mais caro do que o mercado para entregar esse valor para o meu cliente, porque é o meu cartão de visita. Quando chega na casa do cliente essa embalagem, ele pega, ele já vê a diferença. Você tem uma percepção de valor simbólico ali que faz parte da sua construção de marca e fidelização do cliente também. Diferenciais. Então, quando eu comecei lá atrás, pô, já tinha uma borda de gergelim que a galera não tinha, tamanhos diferenciados. A gente sempre procurou ter alguns diferenciais para não ser mais do mesmo, né? E foi o que ajudou a gente a fortalecer a marca. Então, hoje, como eu falei para vocês, eu não tenho nem nome às vezes, só de ter a caveirinha e uma pizza ali, a galera já sabe que é da Dom Rafaela. Então, que nem eu falei, o pessoal paga hoje para usar meu produto. Então, fala, pô, você formou uma marca mesmo. E dá um senso de comunidade também, né? Faz com que o cliente vire um fã / amigo da marca. E você acaba não ficando tão refém de plataformas, no caso. Porque, que nem eu falou, voltou para mim o poder porque eu consegui entender a minha marca e ver a força dela. Hoje, por exemplo, se eu saísse das plataformas, eu tenho certeza que a minha marca sobreviveria. E muitos não dependem, né, de estar ali nas plataformas. Que tem muito a ver com o que o Bruno falou de um crescimento sustentável e não um predatório onde a pessoa, a marca, no caso, fica vítima. É a via de mão dupla, né, que a gente fala. Tem que ser bom para ambos. Então, assim, você quer rir, você tem que fazer rir. Mas tem que ser bom para ambos. E é isso que a gente preza, de ter um equilíbrio.
Então, pô, que nem a gente fala, pô, o cara que não tem ali acesso a uma revista Bares e Restaurante, não tá na Brasel, ele tá perdendo muito ali de não... Assim, hoje eu acho que qualquer empresário que quer empreender e quer crescer tem que buscar conhecimento. E aí são os canais que você vai atrás que vai te ajudar a crescer. Então, plataforma, cara, você tem que aproveitar. Você tem que estar em todas as plataformas. E aí, qual que é a melhor? Cara, a melhor é a que vende mais. Hoje, para mim, está sendo a 99. Mas vai ser sempre a que te dá uma maior disposição, te dá maior força de crescimento de marca. E é construir marca. Que eu falo, cara, hoje o meu ticket médio é o que é porque a gente construiu marca. É mais de R$ 100 que você tinha. Hoje está em torno de R$ 108. Eu tenho no próprio, acaba sendo até maior, para você ter uma ideia. Então, como eu falei, a gente construiu uma marca e isso me deu previsibilidade de eu saber o que eu posso fazer lá na frente. Se eu precisar, por exemplo, baixar meu ticket médio no próprio para trazer o cara que nem o Bruno falou, posso fazer às vezes o caminho inverso. A galera fica com medo de entrar, Bruno, na 99, porque fala, eu vou perder o meu cliente para a plataforma. Pelo contrário, às vezes está trazendo o cara, é uma ótima janela, gente, é crescer junto. Bruno, alguns empresários têm o vício da reclamação. Poxa, mas a taxa é muito alta, mas o preço da taxa de entrega eu não consigo. Ai, a promoção, eles me colocaram sem eu saber. Ai, só tá me tirando. O que você consegue responder nesse sentido do fortalecimento de marca para mostrar que pode ser sim um crescimento sustentável que vá de acordo com tudo isso que o Rafa falou? Olha, Danilo, eu vou ser até um pouco filosófico na resposta aqui, que é dizer que eu acho que assim, o que a gente precisa hoje no Brasil e no mercado de comida é que as pessoas abram a cabeça, né? Existem vários conceitos estabelecidos e difundidos, que o Rafa deu uma aula de MBA em negócio de comida aqui agora, só porque ele resolveu abrir a cabeça, né? Então, a gente escuta muitos restaurantes falarem da dependência de venda de um canal, de que vão perder visibilidade, de que exclusividade, como o Rafa falou, é ruim para um negócio, de que o aplicativo próprio é predatório, de que construir marca não vale a pena, de que investir em embalagem não faz sentido, de que visibilidade não é o nome do jogo, você precisa ter gente boa e um salão forte. Isso não existe mais. A gente está falando de uma realidade muito diferente do que o mercado gastronômico de 10, 15 anos atrás. É quase um estereótipo já disso, né? Não vá com a realidade. Né? É isso. Esses estereótipos não permitem que a gente construa um mercado sustentável e eles reforçam as questões que são sim predatórias, que é a dependência, que é uma competição que não é igual, que é você ter controle de mercado e não fomentar o crescimento do mercado. É muito bom que mais e mais pessoas, para o Rafa, peçam pizza nas regiões onde ele tem loja. Porque ele confia no produto dele. Eu não conheço nenhum dono de restaurante que fala, cara, se o cara não comer a minha pizza, ele não come a segunda vez. Se o cara comer meu hambúrguer, ele não come a segunda vez. Se ele comer a minha picanha, se ele comer... Cara, então você tem que confiar no seu produto, que você quer mais e mais pessoas falando todo dia, hoje eu vou comer uma pizza, porque uma hora ele vai cruzar a Dom Rafaelo, e aí esse cara tem todo um lastro de a minha marca é diferente, a minha embalagem é diferente, o meu produto é diferente, e aí o nome do jogo para você abrir a cabeça das pessoas é informação. Então, o Rafa olha o aplicativo da 99 não como concorrente. Ele sabe o que todos os concorrentes dele faz, o preço que pratica, se está botando um produto novo ou não. Tem uma leitura do mercado, né? Que é o que a Brasel também dá para os seus membros, né? A gente é parceiro da Brasel e eu consigo enxergar o valor hoje do cara conseguir fazer uma pesquisa de preço, uma pesquisa de estratégia, uma pesquisa de como lidar com entrega, logística, motoqueiro. Essa dor de cabeça é para quem pensa pequeno. Né? Que é o que faz os caras fecharem também, né? Exato. E é o que eu estou falando. O Rafa deu uma aula de MBA aqui porque ele já mostrou que ele tem 3 ou 4 canais de rentabilidade, ele tem um que não depende do outro, ele tem um plano B para um ou outro, e ele está procurando se desenvolver em vários lugares. A gente enxerga que o mercado precisa crescer. Para isso, precisa devolver para o brasileiro conveniência, facilidade e preço justo. E a gente tem colocado na 99 todas as nossas energias para que um cara que tem o tamanho do Rafa ou uma pizzaria de bairro que está começando agora tenha acesso a parceiros como a Brasel
mas a mais e mais clientes. O que eu escuto quando eu encontro com donos de restaurante, com pessoas que estão empreendendo Bruno, a 99 está me levando pessoas que nunca pediram comida antes e pessoas que nunca tinham pedido comida no meu restaurante. E quando eu ouço essas duas coisas, eu falo, a gente está fazendo a nossa parte. É um mercado, todo mundo tem interesse econômico, mas se o Rafa abrir mais 50 unidades nos próximos 2 anos, ele vai vender mais pela 99, ele vai vender mais no canal dele, ele vai vender mais no salão e todo mundo vai crescer. Conveniência, praticidade e preço justo. Talvez essa seja a receita para todo esse ecossistema atingir esse teto de crescimento ali que pode ser muito maior. Queria falar um pouco sobre 2 palavrinhas que a gente falou aqui no começo, mas vamos aprofundá-las mais aqui. Ocasião de consumo e comportamento de consumidor. A gente está aqui com o Rafa, vende pizza e hambúrguer, que são os 2 clássicos do delivery, desde quando era um telefone fixo ali, que você tinha que girar o telefone para pedir, né? E continuam sendo matadores, digamos assim, no delivery hoje, porque são comidas que andam, entre aspas, muito bem, né? Como é que vocês estão enxergando essa mudança do comportamento brasileiro de pedir um delivery não só como ato de indulgência, mas como uma praticidade para o dia a dia, para algo que seja ali fazendo parte do cotidiano da pessoa, e também com uma palavrinha que eu sei que o Bruno vai falar muito bem, super app, que você faz tudo ali quando a gente está falando de conveniência, né? Como é que vocês estão enxergando esse cenário de 2026 adiante? Cara, eu vi que cresceu, que nem a gente tá falando, o crescimento foi tão rápido, que aí eu falo, às vezes o cara no mesmo app lá, vou dar até um exemplo aqui de uma água. O fortalecimento de marca que eu falei lá atrás é isso, porque esse produto aqui, às vezes o cara vende a R$1 em determinado restaurante e eu às vezes vendo a R$10, porque eu construí marca. Então você tem essa possibilidade que dificilmente o cara teria se ele não construísse. E aí a galera que eu falo assim, às vezes tem a dificuldade disso, né, de fazer crescer e não aproveitar as oportunidades. Com a entrada da 99, a gente cresceu rápido, por quê? Porque eu enxerguei ali onde que era a deficiência de alguns setores. Então eu peguei alguns lugares ali que o pessoal acabou não migrando com receio, com dificuldade ali de abrir a porta, né? Que nem falou, é o medo de crescer, talvez sair da zona de conforto, digamos assim, né? É o risco, né? Exato, eu nunca vi alguém crescer na zona de conforto e eu precisava disso. E aí quando a gente abriu ali, falei, cara, determinados pontos de vendas que eu sei que vendem muito bem, não foram. E eu tenho a oportunidade de entrar ali naquela região através de um canal tão bom quanto. Se eu fizer um bom trabalho, eu vendo ainda no outro app também, tomo venda e o cara não consegue tomar minha venda. Então é aproveitar exatamente as oportunidades que aparecem. Então acho que a gente acabou aproveitando o momento e transformando os nossos produtos ali assim, vou dar um exemplo do hambúrguer, né? O hambúrguer na região aqui, eu já tinha os caras que eram referência. Aqui em Pirituba. Então eu tenho 2 caras que eram referência aqui, que era referência para mim no caso, né, que eu sabia que vendia mais. E aí falei, cara, tá entrando uma plataforma nova, né? Porque eu já tinha um projeto, por que não viabilizar o projeto? E eu vi que esses caras permaneceram em uma única plataforma. E aí eu falei, cara, é uma oportunidade para mim. Porque se eu vender aqui bem nessa plataforma, é o mesmo cliente que eu trago da outra plataforma. E a gente soube aproveitar isso, porque aí a gente vendendo, eu vi outros caras que permaneceram, acabando quebrando exclusividades para vir trabalhar também. Então acabou... E eu acho que a tendência do mercado é essa, cada vez menos a gente ficar dependente de um único canal, né? Você me permite, Danilo, só vou pegar de novo o MBA do Rafa aqui. Ele acabou de dizer o negócio que você demora meses e investe milhares de reais numa escola de negócios para você aprender, que ele entendeu que ele precisava diversificar o produto dele para atrair e fidelizar mais gente, e ele foi conhecer o mercado para entender qual era o produto e como ele fazia isso. Então, ele tomou a decisão de abrir uma hamburgueria, não tem transferência de conhecimento entre você fazer pizza e hambúrguer, ou seja, era um equipamento novo, funcionários novos, um jeito novo de trabalhar, desenvolvimento de produto, mas ele entendeu que ele precisava diversificar o negócio dele e aproveitar o momento de expansão e ampliação do mercado para crescer. É uma maturidade que o empresariado tem hoje em dia, né? Da forma como que enxerga o delivery como uma operação absolutamente diferente do salão, né? São 2 negócios diferentes, né? Mas, Bruno, queria muito ouvir o que você tem a dizer sobre comportamento do consumidor hoje, como está isso, ocasião de consumo e o famigerado super app. Olha, é de novo sobre informação e abertura de cabeça, né? A gente foi também
a gente não entra no mercado agora em 2025, 2026, do zero, né? A 99 é uma das maiores empresas do Brasil, existe há mais de 13 anos, foi fundada no Brasil, faz mais de 2 bilhões de corridas de transporte por ano no Brasil. A gente tem 60 milhões de clientes ativos, né, usuários ativos. Isso é 1 em cada 4 brasileiros tem o meu aplicativo ativo no seu celular. Então a gente entende da parte logística do processo. Eu tenho o parceiro fidelizado, o motociclista que trabalha com a gente. Eu entendo como fazer esse cara chegar do ponto A ao ponto B mais rápido. E a gente foi entender com a expertise que eu já tinha de entrega de comida das outras operações que a gente tem pelo mundo, como é que a gente pode fazer esse mercado ser maior. Na nossa visão, ficar brigando ali pela mesma fatia desse bolo não é saudável e produtivo, né? O mercado tem como ser maior e precisa ser maior para todo mundo. O que a gente entendeu olhando isso, Danilo, é que o preço afugentava o brasileiro. E aí a compra no delivery era por indulgência. Seja uma indulgência que você pode se dar ao luxo uma vez na semana de dizer, hoje eu não vou cozinhar, ou seja um momento celebratório. É meu aniversário e aí eu vou pedir um negócio diferente do que eu faço todo dia ou do que tem perto da minha casa. O delivery nasceu no Brasil com a proposta de facilitar a vida dos brasileiros, que é o DNA da 99. A nossa missão é fazer da vida dos brasileiros melhor e mais fácil. Para isso, a gente entendeu que o brasileiro precisava recuperar a capacidade de enxergar que o hambúrguer na hora do almoço, que a marmita, que o espetinho, que a salada tem um preço justo. Ele não está pagando 30%, 40% só porque ele está pedindo no delivery. Que ele pode sim pedir pelo mesmo preço do salão, que ele pode sim pedir por 10%, 15% a mais, mas que tem coisa diferente. E a gente enxergou que, derrubando essa barreira de preço, a conveniência voltou. Né? A gente tem um advento desse primeiro ano de operação que a gente viu nas nossas listas de mais pedidos, é que tem uma lista na hora do almoço e tem uma lista completamente diferente na hora do jantar. O tempo de entrega também é uma variável tão importante quanto o preço? Eu ia chegar nesse ponto. É extremamente preponderante, Danilo. Então, quando a gente passa para o consumidor que o preço que ele está pagando é o justo, porque o que ele vê no salão do Rafa é o que ele encontra no delivery, ou ele encontra com uma diferença de preço que para ele faz sentido, né, logicamente falando. E a gente fez pesquisas que mostravam que os consumidores brasileiros nem sabiam que o que eles pagavam mais no delivery era simplesmente o custo do delivery para o restaurante. Eles achavam que o restaurante pagava mais, Rafa, porque ele queria cobrar mais do seu cliente. Sim. E não é isso. Né? Só que aí você tem uma distorção de uma pizza que custa 100, você paga 130 no delivery, que é o que acontecia antes da entrada da 99. Só que não é um produto de 130, né, Rafa? E tem uma diferença gigante entre uma coisa e outra. Eu acho que agora tem até uma norma que agora vai ter que discriminar, né? Produto. E acaba até abrindo o olho do consumidor, né? Parece que agora vai ter que separar o que é a comissão da plataforma ali. Isso acaba ajudando, que nem ele falou, que quando o cliente final acha que às vezes é o restaurante que está querendo levar vantagem. Mas não é, pô. A gente falou, é uma via de mão dupla. A pessoa tem que ganhar também. E aí você deixando os números mais abertos, acho que acaba estimulando ele a entender que realmente ali, pô, tô cobrando um pouco mais porque ele tem os custos também, né? Bruno, quando você deu o exemplo da China e dos Estados Unidos como mercados mais maduros, quais são as principais diferenças que você enxerga entre o usuário brasileiro e o usuário americano e o chinês? A gente está chegando mais perto dessas ocasiões de consumo dessas praças? Sim, a gente está chegando mais perto. Principalmente nos grandes centros, né? Quando a gente olha dificuldade de locomoção, distâncias, e até mesmo seleção, viu, Danilo? Assim, o brasileiro diferente, eu acho, de outros mercados, gosta de variedade, né, Rafa? Então, quer comer coisas diferentes, ele não quer comer a mesma coisa todo dia. A gente vê esse nível de maturidade chegando. E aí entra na pergunta que você me fez um segundo atrás, que a gente não respondeu, mas que eu vou tentar falar agora, que é a falta de controle da experiência de entrega. Para o consumidor, isso era extremamente angustiante, né? Porque você pede, tem ali um horário que é colocado, que, né, antes da entrada da 99 nunca era cumprido, a comida chegava, quando chegava inteira, chegava fria,
seja, a experiência era a pior E possível. se chegava certo. E se chegava certo. A experiência era a pior possível, porque também não tinha ninguém para você olhar e falar assim, mas aquele ali faz certo. Mas aquele ali faz menor. Então, de novo, uma instância onde a competição faz diferença. Como a gente entende de logística, a gente sabe levar uma coisa do ponto A ao ponto B, tem um negócio de logística no Brasil, a gente trouxe esse conhecimento para o que eu entendo é o segundo principal ponto de fricção que impedia os brasileiros de pedirem mais. O primeiro a gente falou bastante sobre preço, a gente diminuiu as taxas cobradas dos restaurantes, hoje eu tenho a taxa mais justa do mercado, na nossa visão, é a menor taxa, é onde por pedido o restaurante faz mais dinheiro, é na 99 Food. E a segunda é a logística. Seja na logística do restaurante ou seja na logística da 99, a gente consegue ajudar isso. Para você ter uma noção, o tempo médio de entrega que a gente encontrava no mercado ficava perto dos 40 minutos, 40, 42. Hoje eu consigo fazer entregas entre 25 e 30 minutos no Brasil. A comida chega quentinha, ela chega direitinho, o produto chega com tudo que precisa correto, e mais do que isso, eu entreguei para o consumidor com fiabilidade. Você aumenta o patamar da expectativa criada pelo consumidor, né? Então o consumidor ele já começa a se acostumar de uma maneira positiva com um tempo de entrega menor. E ele entende que isso é a nova regra do jogo. Se força a concorrência a melhorar também. É aquela coisa, né? Não há nada mais forte que uma ideia cujo tempo chegou. Então, se a ideia nova é 30 minutos, eu não vou retroceder o mercado de forma geral mais para esperar 1 hora, 40 minutos. Não, isso já é tempo do passado, pelo menos nas grandes metrópoles. É isso. E eu acho que você dá a informação e dar a informação e o consumidor saber que ele pode confiar nessa informação está fazendo muita diferença. Então, hoje a gente dá uma janela reduzida de tempo, né? Eu digo, vai chegar entre a hora X e a hora Y. Em mais de 97, 98% dos casos chega dentro dessa janela ou antes. Então, o consumidor ele se prepara para saber que, assim, cara, o Rafa tá falando no aplicativo da 99 que ele vai me entregar a pizza em 32 minutos, a pizza vai chegar em 30 minutos. Então, Exato. eu não vou me preparar para ficar bravo porque ela não chegou naquela janela. Ao contrário, eu posso tomar um banho, eu posso ir sentar e brincar com meu filho. Tem até um incentivo para os motoqueiros, né, que chega no tempo, eles até têm um incentivo de ganhar um pouco a mais. Aí força ele a chegar realmente no horário. Legal, até porque para o dono de restaurante que está ouvindo a gente, quando o consumidor está com raiva ou está frustrado, ele fica frustrado com a sua marca também, né? Sim. Tipo assim, poxa, caramba, o cara que não me entregou, aí talvez você perca esse cliente por um problema de logística que não é inteiramente culpa do restaurante, né? Então é muito legal você arredondar um pouco essa entrega também para tirar essas arestas. É o que você falou, aqui eu tenho a logística própria, né? Mas no burger já estou terceirizando, tá com o pessoal da 99. Mas, por exemplo, assim, eu tinha essa demanda, que nem eu falei, quando eu saí de 1h30 para trazer, às vezes, na casa do cara em 10 minutos, porque passa no meu forno em 3, Isso é surreal. E aí eu tinha o problema do quê? Às vezes o cara parava para ir tomar um banho, aí o motoqueiro chegava antes do cara tava no chuveiro. Ou o cara pedia no caminho de casa, e o motoqueiro chegava antes. Então aí você começa a dar previsibilidade, o cara já sabe que vai chegar antes. Então ele já, não vai dar tempo de eu tomar um banho, já vou esperar o pedido. Isso tem a ver com conveniência também, Danilo, né? Sim. Se o cara tá pedindo na hora do almoço porque ele tá corrido, porque ele não tem como fazer, ou ele tem um compromisso no jantar, ele tem aqueles 40 minutos para tomar banho e comer, ele confia que vai chegar, tá? E aí eu acho que a gente faz isso com muita tecnologia, que eu quero dizer, até quando a logística é do restaurante. Porque além de eu dar, né, são 3 pontos de tecnologia, além de eu trazer um motoqueiro mais próximo, com melhores condições para retirar aquele pedido, e não deixar, by the way, um motoqueiro esperando ali na porta do restaurante, que é uma puta dor de cabeça pro dono do restaurante, porque a gente sabe quanto tempo ele precisa estar lá. Eu dou para esse entregador, parceiro da 99, informação de ponta e única. 2 coisas simples. Eu entrego para ele a melhor rota num mapa, que é um mapa para quem roda em 2 rodas. Eu não vou dar para ele um GPS de 4 rodas para ele rodar, porque a gente sabe que a rodagem é diferente. Então ele tem isso com informação enriquecida. O meu mapa traz tempo de semáforo de espera, que eu sei quanto tempo vai demorar para chegar no delivery,
zona de alagamento está chovendo, onde está acontecendo algum tipo de incidente. E aí, a terceira coisa da tecnologia é, mesmo quando eu estou rodando na logística do restaurante, eu vou medir todos os dias o tempo de entrega para cada um dos itens pedidos. Então, se na logística do Rafa ele está demorando 20 minutos para fazer hoje, amanhã ele demora 22, no dia seguinte ele demora 24, eu vou fazer uma média para o quarto dia dizer, olha, não vai ser 20, vai ser 23, você pode esperar em 23. Sim. Porque se chega antes, fica todo mundo feliz pra caramba, mesmo que o cara esteja no chuveiro. Se chega depois, a experiência é ruim. Então, a gente traz esse conhecimento, aplica tecnologia para dar pro restaurante a melhor experiência para o cliente dele, que vai receber a comida na melhor condição de consumo. Eu fazia isso no meu próprio, exatamente. Eu colocava um tempo a mais para surpreender positivo o cara. Aí ele já não estava esperando e... Eu queria aproveitar esse momento e fazer mais 2 perguntas sobre essa questão de experiência. A primeira, vou colocar eu mesmo como exemplo aqui. Eu tenho um Samsung S23 FE com 128 GB de memória, o que não permite que, às vezes, eu baixe muito aplicativo. O que é um saco. Fica aqui o recado. Não comprem celular com 128. Porque, cara, chega um momento que eu tenho que tirar muitos aplicativos. Aí eu queria de novo puxar essa questão do Super App para falar sobre experiência e comportamento do consumidor, porque na China isso já é uma realidade fixa. As pessoas fazem basicamente tudo com um aplicativo apenas. Isso demora quanto tempo para se tornar uma realidade também fixa no Brasil, na sua opinião, Bruno, de todas as pessoas terem ali os seus aplicativos de confiança, digamos assim? Eu acho que já está acontecendo, tá, Danilo? A gente já vê uma transformação em curso e a 99 vem liderando esse processo no Brasil de consolidar serviços essenciais dentro do seu aplicativo de forma digitalizada, para trazer, de novo, mais facilidade e conveniência para o consumidor. Então, quando eu crio no consumidor a recorrência de que para serviços essenciais, né, que ele faz todo dia, que são serviços que são rotineiros, como ir de um lugar ao outro, comer, pagar uma conta, que é o que a gente já faz hoje, e agora até compra no supermercado, que é um negócio que você faz praticamente toda semana, se você já tem a referência de que é na 99 que você faz isso, é lá que eu peço, eu levo de novo, eu aumento a minha plataforma de usuários ativos, que no final do dia é mais gente para o Rafa trabalhar no meu aplicativo, para ele vender a pizza dele, porque se o cara comer uma vez, ele vai comer a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Essa é a ideia, esse é o nosso racional, essa é a nossa visão estratégica de longo prazo para o Brasil. Então hoje a gente já reúne serviços que são do dia a dia, com 2 conceitos, tá, Danilo? Primeiro, como eu melhoro a experiência dele de ponta a ponta, que é o que a gente discutiu agora em comida e a gente está fazendo isso muito bem, como eu encontro o ponto de preço mais justo de cobrança. Acho que a digitalização trouxe o advento de facilitar e trazer tanta eficiência para a prestação de serviço, que às vezes ou você aumenta muito o lucro ou você cobra muito mais porque a experiência é melhor. Essa não é a filosofia da 99. A gente encontra o preço mais justo, mais baixo possível para cobrar do consumidor. Então hoje eu já agrego mobilidade, entrega de comida, logística. Você pode fazer desde uma grande mudança até o envio de um pequeno documento na 99 com 99 entrega. 99 compras já existe, é uma realidade. A gente agora nesse mês de junho começou a trazer para São Paulo. Então, na região metropolitana, principalmente no ABCD, a gente já começou a testar o aplicativo de compras, que já é uma realidade em Goiânia hoje. Então, são 20 categorias que você pode entrar no aplicativo e comprar, e você vai receber com a mesma experiência de entrega da 99. E a gente vai continuar trazendo esses serviços essenciais para consolidar cada vez mais na cabeça do brasileiro que se eu preciso de alguma coisa fácil e rápida, com qualidade, eu preciso da 99. A minha última pergunta é direcionada primeiro ao Rafa, mas depois eu queria a opinião do Bruno também, para a gente ir terminando o programa. Eu tenho 2 grandes ranços, Rafa, em questão de bares e restaurantes. O primeiro é o famigerado cardápio QR Code. Nossa, detesto. O segundo, também a famigerada foto de inteligência artificial dentro de aplicativos.
Meu Deus, eu não consigo entender a estratégia usada pela pessoa, pelo empresário, no caso. Queria ouvir a sua opinião sobre isso. Se tem algum ponto positivo ou negativo que por acaso eu não tenha percebido aqui. Não, é exatamente o que você falou. Tem que ser mais fidedigno possível, né, a foto. Eu acredito que só de bater o olho o cara já consegue identificar. Para o cara que não tem nenhuma foto e tal, eu acho que até, beleza, ele pode até usar uma IA, mas, pô, eu acho que é fundamental. O cara é o seu cartão de visita também na plataforma. Não é o seu produto de verdade. Exato. Né? E aí, exato. Aí, que nem eu falei, assim, eu tenho hoje uma equipe ali de marketing por detrás, né? Tem um filmmaker também, tem um pessoal que sempre vem gravar comigo. E a gente tenta deixar o mais realista possível, justamente para o cara ter aquela impressão ali. Então, que nem as minhas pizzas, ela não vai uma azeitona em cada fatia, a gente põe 4 ou 5 azeitonas. Se o cara quer mais, ele pode pôr na observação, a gente manda. A gente deixa mais coerente possível do que o produto que a gente vai mandar para não surpreender o cara, se for para surpreender positivamente. Até para não frustrar a expectativa. E eu acho também que gente gosta de ser cuidada por gente também. Essa questão da inteligência artificial, nesse sentido, torna a relação um pouco mais fria, né? O cardápio, hoje eu vejo umas galera, é que o meu, como foco é delivery, a gente realmente ali tem que ter umas fotos bonitas e tal, mas aqui, se você descer aqui embaixo, o meu eu nem coloco, é só as descrições dos produtos e aí a galera, eu deixo passando umas imagens e tal, porque não é o foco a mesa. Mas eu já vejo alguns restaurantes diferenciando e fazendo até vídeo do cardápio. Então, você falou do QR Code, mas eu vejo alguns que não colocam QR Code, colocam QR Code para mostrar um videozinho passando do produto. Aí eu acho bacana, porque é uma chatice de ficar olhando o QR Code. Eu achei muito interessante que você falou sobre essa contratação de filmmaker para também fazer ali uma presença digital que o seu relacionamento com o consumidor já começa ali nas redes sociais e é consumado no pedido de delivery ou no salão, né? Então você tem ali essa preocupação enquanto uma marca também. Para quem quer fortalecer marca é isso, tem que meter a cara, tem que aparecer, tem que mostrar uma operação para o cara ver que é o realmente que está acontecendo, saber onde que você está operando, porque você investe ali, eu tenho a nutricionista, eu tenho todo um aparato que nem de madrugada, hoje tinha um pessoal limpando, a gente está em reforma, então você tem que mostrar isso, você tem que mostrar com transparência o que você está fazendo para o seu cliente final, para ele saber onde está buscando. Eu mesmo, antes de consumir no app, às vezes eu vou num lugar para ver se realmente é aquilo. Eu gosto porque é alimentação, você está mexendo com a saúde da pessoa. Então, como que eu vou transparecer isso? Através de imagem, foto, filmagens. Bruno, você vota com o relator? Eu voto com o relator, eu tenho nada a agregar, porque assim, de novo, o Rafa está dando um MBA aqui em gestão de gastronomia e de negócios gastronômicos. Eu quero usar os meus minutinhos para dar dicas de ouro para a galera que tá no delivery, que quer entrar no delivery, que tem tudo a ver com o que o Rafa falou. Eu acho que cardápio, as nossas dicas são sempre assim, cardápios objetivos e muito claros, né? Você tem que ter uma clareza ali, com objetividade no aplicativo de delivery, no menu que você coloca lá, e todos os itens com descrição. E todos muito bem descritos, assim. Isso é ótimo para a experiência do cliente, mas aumenta a conversão no delivery. Então, acho que essa é uma dica de ouro que a gente vem dando. Tem ajudado muitos restaurantes a enxergar a diferença quando passa a fazer com intenção. Sobre foto, a outra dica de ouro que eu sempre dou é, primeiro, o brasileiro safo pra caramba, se você botar uma imagem de inteligência artificial, o cara duvida do seu aplicativo e ele não vai pedir. Mas se você botar uma foto de algo que você comeria, você já andou mais de 80% do processo para conversão. E isso é extremamente importante. Então, por mais que você mesmo faça a foto, você ainda não está na condição de ter um filmmaker, de fazer uma produção, mas assim, você botou seu prato, você olha o que você queria ver para você comer, se você consegue oferecer desse jeito, você vai conseguir atrair o cliente. E aí eu complemento com uma segunda dica de ouro nesse sentido, que é o cliente quer se relacionar com o seu estabelecimento, é o que você falou, Rafa. Então você também montar uma presença em redes sociais que seja adjacente é extremamente importante. Quando a gente traz variedade para o cenário de gastronomia, quando a gente traz mais e mais opções, o que o consumidor brasileiro faz? Ele vai olhar nas redes sociais se aquele estabelecimento existe, como é a loja, se tem gente lá comendo, quem é o dono, quem bota a cara lá. Então, se você tem uma presença na rede social que é complementar ao seu menu, que você consegue comunicar no delivery, você já andou muitos passos no sentido de conversão. E a última dica que eu vou dar é sempre oferecer o extra com uma experiência de pós-venda.
que é isso? Você oferecer no seu aplicativo um combo, um prato do dia, um adicional ali no pedido para você aumentar o seu ticket médio. E com a aula que o Rafa deu sobre embalagem aqui, você garantir que você está mandando uma embalagem legal, você está pedindo para eles te avaliarem no aplicativo, e você está criando um relacionamento com uma notinha, com um adesivo, com alguma coisa, onde o cara sente que aquilo é pessoal, existe uma camada de humanidade, que foi o que você falou. Essas são as dicas de ouro que a gente tem dado para a galera do delivery, e o Rafa trouxe no empírico, em quem faz o dia a dia, como isso faz diferença. Exatamente, a caixa mesmo que você falou, pô, a pessoa se identifica porque lembra do Neymar, né? O menino Ney fazendo a careta, então a gente traz o quê? O cara se identificar com o produto. E aí é aquilo, aproveitar o cardápio, destacar realmente algum produto que te dê uma maior margem de lucro e tal, que às vezes a galera se apega muito ao que ela gosta. E aí dá um destaque para um produto que às vezes nem tem uma margem legal para ela. Então ela tem que saber aproveitar o cardápio da 99 para realmente destacar o que faz sentido para ela, né? E também tá nas listas que tem promocionais, com um produto que tem uma margem legal para não se apertar. Tem que saber trabalhar para melhorar o algoritmo, essas coisas. Mas assim, o cardápio da 99 me ajuda bastante, converto bem lá. É isso, maravilha, fechamos com chave de ouro. Pessoal, queria agradecer demais a participação, queria agradecer, Rafa, por ter recebido a gente aqui na Dom Rafaelo, o Bruno também, você ter colocado ali todas as boas dicas desse ecossistema do delivery. Obrigado, viu? Imagina, é um prazer, cara. Obrigado, o prazer é nosso e espero que a gente possa ter outras discussões com gente que está aproveitando o momento do delivery para crescer igual o Rafa fez. Bom, pessoal, é isso. A gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio do O Café e a Conta.